Quero agradecer então a Deus, a Jesus, nosso Mestre, por todas as bênçãos, por todas as graças. Agradecendo ao nosso Pai pelo dia de hoje, pela semana que está terminando. Agradecendo ao Pai por tudo nessa vida. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, que continue nos dando força, nos dando alegria, nos dando paciência, nos dando caridade, para que a gente possa continuar a nossa caminhada firme, forte e que não desistimos, que a gente continue nessa caminhada, porque a gente sabe que não é fácil, né? A gente não veio nessa terra com passaporte, a gente veio com carteira de trabalho. Então, quero agradecer sempre a Jesus por todas as oportunidades de trabalho. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado à espiritualidade amiga, que sempre nos acompanha, que sempre nos ilumina, sempre. Obrigado a todos. Que assim seja. Boa noite a todos. Obrigado por essa oportunidade. Que Jesus nos ilumine a todos, hoje e sempre. Preparamos duas músicas para apresentar agora. E a primeira música é do Ed Moreno, Amor de Maria. Amor
Maria de Nazaré. Médiuns, de Glaucio Lage e Tim. Em verdade, eu digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Cajado de Moisés, o manto de Elias, escala de Jacó, as visões de Jeremias. Hoje médios, antes profetas, faculdades não mais ocultas. Quantos falam, quantos sentem, quantos ouvem, quantas línguas. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Nas bodas de Caná, na cura das feridas, na transfiguração, nos dando água viva. Sempre mestre, sempre profeta, ser divino, ser guia. Quantos falam, quantos sentem, quantos ouvem o médio da vida. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, muita paz. Boa noite a todos. É com muita satisfação que estamos aqui no 32º mês da Família Espírita de Taubaté. Uma semana que se repete ao longo de tantos anos, trazendo reflexões extremamente oportunas sobre o olhar da doutrina espírita, para que possamos aprender a cuidar
desse bem tão precioso, esse primeiro núcleo das vivências, das experimentações que nos permitem os maiores aprendizados, que é esse convívio dentro dos lares, na família mais próxima, onde aprendemos os vínculos de amor, de respeito, de aceitação, de perdão, para que possamos estender isso tudo na nossa vida em sociedade. O tema desse ano, que essa semana vai abordar, é o Cristo Consolador na família, nos inspirando a usar da figura de Jesus, e cuja doutrina amplia o entendimento de suas palavras, de suas leis, nos detalha os ensinamentos do Cristo, para que nós possamos realmente transformar, reconstruir as nossas relações dentro do lar. Nós estamos enfrentando grandes desafios com relação à família, por uma série de transformações de valores dentro da sociedade, por questões complexas, onde nós realmente precisamos trabalhar os vínculos, a proximidade, o respeito, o afeto. Estamos também, após 2 anos de pandemia, enfrentando os efeitos e os desafios que essa situação ocasionou nas questões sociais, econômicas e impactando na família, né? Muitas famílias não estavam preparadas ao enfrentamento das questões que a pandemia trouxe, o contato excessivo num primeiro momento, onde isso gerou dificuldades de relacionamento, questões inclusive de violência, né? De atrito emocional. E isso é para que possamos pensar no que estamos fazendo, né? Nesse núcleo que tem que ser tão sagrado, tão bem cuidado, para que ele seja válido estarmos juntos, aqueles a quem nós chamamos família e com os quais nos reunimos pela misericórdia de Deus Pai. Então, a temática que a gente quer trazer hoje aqui, nós nomeamos de solucionando conflitos, reconstruindo a família. Enfatizando, como nós já colocamos, esses muitos conflitos que, quando não compreendidos e não sendo feito esse trabalho de superação, vão criando dificuldades cada vez maiores de aproximação e afastando as famílias, afastando os pais dos filhos, né, os parentes de maneira em geral. E precisamos então observar, entender, compreender, trabalhar esses conflitos para reconstruir os valores que nos unem. Tanto essa família mais próxima, mais urgente de ser cuidada, que é a família dos laços sanguíneos, dos laços espirituais mais fortes, mas também para que na melhora desta família primeira, nós possamos transformar a família humana numa estrutura também mais produtiva, mais construtiva, mais harmônica. Então, o primeiro passo, eu acho que é a gente relembrar o sentido da família. Se a gente for buscar o sentido sociológico, ela é uma instituição tão antiga quanto o surgimento, né, da sociedade humana. Os primeiros registros históricos da humanidade se fizeram na construção desses vínculos, né? A definição seria o agrupamento de seres humanos que se unem pelos laços sanguíneos e pela afinidade. Nós vamos entender que espiritualmente as razões se transformam e se tornam muito mais amplas, mas de qualquer forma, num primeiro momento, na formação dos seres humanos, na construção da sociedade, a formação desses núcleos se dava porque era a maneira de se garantir proteção, segurança e facilitar a sobrevivência das pessoas. Então é a necessidade que nos une inicialmente na formação desse vínculo tão importante, tão sagrado. Mas hoje,
após o desenvolvimento, o aprimoramento dessa família rudimentar, pré-histórica, e onde nós atingimos um momento evolutivo, onde temos os sentimentos, os valores, né, a compreensão muito mais desenvolvida. A sobrevivência hoje não tem mais a ver tanto apenas com a questão do corpo, com a questão da materialidade, mas hoje nós entendemos que também nos unimos e criamos esses vínculos para podermos sobreviver emocionalmente às dificuldades, às intempéries da caminhada evolutiva que todos nós, espíritos criados por Deus, fazemos. Precisamos estar juntos uns dos outros, precisamos receber e oferecer amparo emocional, precisamos partilhar emoções, precisamos trocar sentimentos para que possamos, a partir dessas vivências, dessas experiências, evoluirmos, aprendermos uns com os outros. E isso, inclusive, se coloca no Livro dos Espíritos, no capítulo 7, que nos fala da lei de sociedade, e aonde os Espíritos colocam, através de Kardec, que Deus fez o homem para viver em sociedade, né? Por ele não possuir todas as faculdades, todos os entendimentos. E é preciso esse contato com os homens para que ele possa desenvolver as suas potencialidades emocionais. Sozinhos, isolados, nós nos embrutecemos, nós não conseguimos desenvolver as nossas emoções. Então, para que o progresso aconteça, é fundamental nós estarmos unidos. Irmão José, através da mediunidade do Bacelli, vai nos apontar sobre o lar, que ele é uma escola de convivência dentro da qual todos têm algo a ensinar e algo a aprender. Então, a família, ela é uma troca constante e contínua. Nós precisamos estar dispostos a esse aprendizado recíproco. Não podemos estar fechados, querendo impor regras nem valores. E ele complementa ainda falando que, sendo a Terra um orbe de provas e expiações, é compreensível que nela o lar seja o principal ponto de encontro dos espíritos necessitados de reajuste. Vejam que interessante. Pelo estudo doutrinário, nós entendemos que estamos num momento da nossa caminhada evolutiva, toda a nossa humanidade, o nosso orbe terreno, numa condição de mundo de prova e expiação. Então, refletimos nada mais do que essa realidade, as dificuldades, os conflitos, as provas, as expiações necessárias ao nosso processo de aprendizado, de crescimento, de desenvolvimento de valores ainda tão necessários. Não poderia, então, ser diferente. A presença dos conflitos fazem parte desse momento onde ainda temos pouca compreensão das questões espirituais que regem a nossa caminhada. Mas estamos nesse processo, estamos nos dedicando a essa transformação, a essa construção espiritual. A respeito desses conflitos e do comportamento conflitivo que muitos de nós apresentam nos ambientes familiares, sobretudo nas épocas mais difíceis, nos enfrentamentos sociais, como a gente falou da pandemia, mas em tantas outras situações, Joana de Ângeles, ela vai nos colocar reflexões bastante oportunas a respeito desses conflitos familiares, nos dizendo que o grande desafio para a transformação moral de cada um de nós, nessa busca do tornar-se melhor, é nós vencermos os hábitos ancestrais, o homem velho que habita em nós, as posturas que nós estamos acostumados a desempenhar e a trazer de outras vivências, de outras experiências, de outras personalidades que nós fomos lá nas vidas passadas. Então, às vezes, trazemos muito arraigadas aquelas atitudes duras, rígidas, né? Aquela falta, aquela incapacidade de dialogar, de trocar reflexões,
de tentar caminhos de equilíbrio. É o homem velho se manifestando em nós. E esse conflito de comportamento, ela diz que faz parte do processo de crescimento e de equilíbrio espiritual, que é fundamental à vida feliz. Porque só quando se estruturam esses conflitos, essas dificuldades de convívio, de relacionamento, embora isso traga dor, isso traga sofrimento, mas é só na percepção desses conflitos que nós vamos nos despertando para construir relações melhores, para trabalhar as nossas emoções de uma maneira mais assertiva. Num caminho, às vezes, tortuoso, difícil, onde a gente não acerta de primeira, onde a gente vai tendo ali tentativas, né? Acertos, retrocessos, mas enfim, é a forma como nós estamos desenvolvendo a nossa capacidade de nos relacionarmos uns com os outros, né? No livro Família, de Chico Xavier, que tem diversas poesias, o espírito Múcio Teixeira, ele nos coloca a seguinte trova, né? Moldada em dor e prazer, família é um campo a transpor, no qual se deve aprender as grandes lições do amor. É difícil estruturar uma família, é difícil nos harmonizarmos com as diferenças que cada um ali se faz portador, mas nós precisamos entender que é nesse campo com tantas possibilidades de aprendizado, que nós vamos aprender o grande aprendizado do amor, de entender o outro, de amar o outro de uma maneira mais verdadeira, mais livre de condições, né? De imposições, aceitando, compreendendo o jeito de cada um. Portanto, a respeito das questões dos conflitos familiares, nós temos uma fábula chamada Fábula da Convivência, que eu acho que representa de maneira muito oportuna as grandes dificuldades que nós encontramos dentro do ambiente familiar, na relação de pessoas, às vezes, com ideias, pensamentos, posturas tão diferentes e que precisam estar ali para serem harmonizadas. Conta-se, então, que numa era glacial bastante antiga, muito remota, onde o globo terrestre estava coberto por densas camadas de gelo, muitos animais não conseguiram resistir a esse frio e morreram, indefesos a essa situação do tempo. E foi então que uma grande manada de porcos-espinhos, numa tentativa de se proteger daquele frio tão intenso, começou a se aproximar, a se unir, para poder trocar o calor dos seus corpos e, desta maneira, se preservar daquele frio intenso, conseguir sobreviver. De certa maneira, num primeiro momento isso funcionou, mas à medida que eles se aproximavam, os espinhos penetravam uns nos outros e machucavam de maneira intensa, fazendo com que eles se afastassem novamente. E uma vez se afastando, eles não conseguiam trocar aquele calor, aquela energia e morriam. E daí, o que acontece? Eles começaram a perceber que eles precisavam se aproximar, mas com cuidado, criando o máximo de proximidade possível, mas num nível onde eles não machucassem uns aos outros, não penetrassem os seus espinhos uns nos outros. E a partir dessa capacidade de conviver sem se machucar, eles conseguiram garantir a sobrevivência. Vocês vejam que interessante. E se a gente refletir um pouquinho, se não é assim que muitas vezes as coisas se estabelecem no convívio de uma família. Cada um traz suas características, sua personalidade, suas questões, e daí, se nós buscarmos lá do ponto de vista espiritual, nós entendemos que ali, naquele núcleo familiar, vão ter espíritos afins, que têm vínculos, que têm proximidade, um pensamento próximo para se amparar, mas tem também
àqueles espíritos que necessitam estar juntos para reconstruir seus vínculos, para aprender a transformar o que lá no passado foi desavença, foi desequilíbrio, foi ódio, em vínculos de respeito, de perdão, de amor, de boa convivência. Mas trazemos os nossos espinhos, né? Até esse processo ser estabelecido, e isso às vezes não é em uma só vivência, em uma só encarnação, isso vai levar o tempo necessário a essa transformação, a esse burilamento. Nós vamos vendo que nós vamos nos machucando para reconstruir o que é necessário. Então, os conflitos funcionam, os conflitos familiares, sobretudo, funcionam como esses espinhos que a gente se faz portador, as nossas diferenças, o que nós temos dificuldade de aceitar no outro, na atitude do outro, as atitudes de domínio e de controle que a gente sabe que existem nos grupos familiares, né? E que precisam ser superados, precisa haver um respeito, uma proximidade controlada, respeitosa para essa superação. Essa ideia de conflito tem uma simbologia grega bastante oportuna sobre esses comportamentos conflitivos também, que é o mito grego da esfinge, né? A esfinge tem uma simbologia muito forte. Segundo as lendas, ela teria sido enviada pela deusa Hera em punição a Laio, que é o pai de Édipo. E ela ficava na cidade de Tebas. E as pessoas que queriam adentrar ali tinham que passar por ela, onde ela dizia: decifra-me, eu te devoro. E aí ela colocaria um enigma, lançava um enigma, e enquanto esse enigma não fosse decifrado, os jovens da cidade eram sacrificados um por dia. Uma simbologia que nós podemos trazer a respeito dos conflitos e entender que os conflitos que nós trazemos, sobretudo dentro do âmbito familiar, das dificuldades de relação com o outro, com o companheiro de família ali, com o pai, com a mãe, com o irmão, com o tio, com o parente no geral, ele se torna algo que, enquanto não compreendido, enquanto nós não deciframos aquela emoção, não compreendemos a dificuldade que temos de lidar com o outro, de aceitar, de construir uma relação de harmonia, enquanto isso não é decifrado dentro de nós, aquilo se mantém nos devorando o emocional, né? Transformando aquela relação que é para ser algo positivo, construtivo, às vezes numa relação destrutiva, uma relação bastante difícil, sofrida de conviver. Nós vemos assim tantas relações de pais e filhos, relações entre irmãos, enfim. Precisamos parar de fugir desses enigmas que a gente traz no íntimo das nossas almas e entender que estamos juntos e unidos, e daí nos amparando em valores cristãos, em valores espirituais, para entender que se estamos juntos e se existem dificuldades, não é para acentuar essas dificuldades, mas muito pelo contrário, é para que nós possamos superar essas questões. Esses conflitos, né, que vão nos consumindo, que vão nos devorando as emoções, o nosso espírito, o espírito Sheila, no livro Passos da Vida, vai chamar dos pontos mortos da alma. Sheila lá, ela vai nos falar assim: se a presença de alguém te constrange a sofrer penosa impressão de mágoa, recorda que, nas vibrações desequilibradas a te impelirem para a inquietude, faz-se um ponto morto do sentimento, reclamando-te boa vontade para que se lhe extingua a perigosa existência. Olha que reflexão interessante e puramente verdadeira. Todas as emoções que nós não trabalhamos bem, que nós não resolvemos, que nós não deciframos no nosso íntimo, elas vão se tornando esses pontos mortos da alma, essas situações
que vão consumindo as nossas emoções, que vão nos desgastando. E vejam, é nosso, não é do outro. Nós criamos os nossos pontos mortos, as nossas emoções complicadas em relação ao outro. Se o outro os tem para conosco, é uma questão que ele necessita resolver. Nós não podemos determinar a atitude do outro, mas podemos conduzir a nossa atitude. Então precisamos resolver esses pontos mortos da alma, que são emoções, situações, lembranças das quais nós precisamos nos libertar para evoluir, né? Quais pontos mortos nós estamos trazendo como impeditivo nos nossos círculos familiares e que estão nos impedindo de evoluir junto com esses companheiros? O que a gente não consegue perdoar? O que a gente quer, ao invés de buscar esquecer e reconstruir, a gente, às vezes ali, consciente ou inconscientemente, está lutando para manter, né? E gerando dor e sofrimento? São as amarguras, pesares, desencantos, cobranças, dissabores. E tudo isso vai se transformando em lixos emocionais que precisam ser sanificados, precisam ser trabalhados para reconstruirmos um convívio saudável com todos aqueles que estão junto de nós, sobretudo aqueles com os quais essas questões, esses pontos mortos se manifestam de maneira mais plena, mais forte, mais intensa, e sem essa compreensão e esse trabalho, essa construção espiritual do dia a dia, e que requer luta, porque primeiro vai nascer em nós, primeiro nós vamos mudar a nossa postura, nem sempre isso vai repercutir no outro. É um trabalho do outro também, do companheiro de jornada, que também tem as suas questões pessoais a serem trabalhadas, mas uma vez trabalhados em nós, podemos ali mais compreensivos, mais sábios a respeito daquelas questões, ajudar o outro irmão se ele tiver mais dificuldade, vibrar de maneira positiva, evitar conflitos, evitar atritos, sermos ali o primeiro a estender a mão. Então são os trabalhos emocionais para superar conflitos e não para aumentar esses conflitos e torná-los cada vez maiores, né? Transformando e eternizando questões que necessitam ser resolvidas para a nossa libertação espiritual. Acredito que essas sejam as grandes questões que nós observamos no âmbito familiar, né? As grandes lutas realmente se fazem no aspecto de nós vencermos esses desafios, aceitando ao outro, compreendendo ao outro e aprendendo a amar ao outro. Portanto, na prática, e na prática é muito difícil, né, a gente analisar essas relações conflitivas com tanto discernimento, porque o nosso emocional, ele aflora, ele está ali realmente à flor da pele, né, nos momentos onde as opiniões não batem, onde cada um luta, né, para fazer a sua vontade prevalecer, o seu querer prevalecer. Nós precisamos trabalhar as nossas emoções e criar posturas de controle, posturas emocionais, de autoavaliação, de reflexão. É só com essa disciplina e buscando valores cristãos, valores espirituais, buscando a força dos ensinamentos de Jesus, nesse trabalho que é hercúleo, que é muito difícil, que nos exige um esforço muito grande, mas profundamente necessário, mas com disciplina é que nós vamos conseguindo, aos poucos, né? Entre avanços e retrocessos, nós vamos conseguindo melhorar os nossos relacionamentos, reconstruir os nossos vínculos familiares. Joana de Ângeles, pela psicografia do nosso querido Divaldo, nos traz algumas reflexões que ela chama de constatações evolutivas. Na verdade, são 12 constatações, mas nós vamos trazer algumas apenas que tem mais a ver com essas questões dos enfrentamentos da família, do convívio, né, dos desafios que nós enfrentamos para trabalhar
essa harmonização, essa construção dos valores familiares, num olhar cristão, num olhar espiritual. Então, a primeira constatação que Joana nos coloca e que precisamos avaliar, sobretudo nos momentos de conflito, é a seguinte: o outro não existe para te agradar ou te desagradar. O outro existe para te ensinar. Vejam que olhar fantástico e profundamente verdadeiro. Nós muitas vezes nos relacionamos com aquele que está ao nosso lado, sobretudo no âmbito da família, querendo criar relações aonde exigimos que sejamos agradados no nosso querer, na nossa vontade e vice-versa. E precisamos perceber que não estamos aqui para esses acordos, para esses conchavos, para esses agrados menores. Nós estamos aqui para trabalhar nossas emoções e para nos ensinar valores superiores. E não é fazendo a vontade do outro, e muitas vezes para nos manter em relações de acomodação, que nós vamos conseguir fazer esse aprendizado tão necessário, a libertação do nosso sentimento, para que possamos viver relações mais verdadeiras. E estamos juntos para aprender a criar relações mais verdadeiras, mais puras, mais espirituais, mais cristãs. Então, esse é o primeiro ponto. Aprendamos a ensinar aquilo de bom que nós tivermos, sejamos portadores, e aprender com o outro. Analisar as atitudes, né? Para que, sobretudo num momento de conflito e de dificuldade, nós, num primeiro momento, antes da revolta, antes do desalinho, a gente possa pensar: o que eu estou aprendendo com essa atitude do outro? O que eu posso transformar em mim? O que eu posso trazer de benefício? Esse é um ponto primeiro e fundamental nos processos de relacionamento, na solução desses conflitos. Uma segunda constatação que Joana nos coloca: ninguém é culpado pelo que está sentindo, é tu que optas pelos sentimentos que tem neste exato momento, só tu. Vejam, ela é bem firme para nos conscientizar que as nossas emoções são estabelecidas por nós, não pelo outro. Por piores que sejam as ações do outro para conosco, é a maneira como nós interpretamos, é a maneira como nós deixamos que aquelas ações nos afetem, que vão determinar o nosso estado de sensação e de sentimento. Então somos nós que vamos escolher nos ofender, ou perdoar, ou relevar. Somos nós que vamos escolher entrarmos num conflito, entrarmos às vezes numa batalha para provar quem tem razão, quem é o portador da verdade, ou talvez sejamos nós a enxergar aquela situação com mais clareza e deixar que o outro fique na sua opinião, no seu entendimento, sem criar embates, deixando que o tempo haja, deixando inclusive que a nossa serenidade, que a nossa atitude mais equilibrada, talvez ensine algo ao companheiro de jornada na família, né? Não é fácil, né? Porque quando surgem os atritos, o passado aflora, as emoções guardadas no inconsciente, elas tomam vulto, mas é exercício que nos permite esse processo evolutivo. Sem isso a gente não evolui. Uma terceira constatação: a arte de viver sem expectativas e sim com perspectiva é a chave para não se frustrar. Vejam que fantástico isso. Porque nós, na verdade, aprendemos a viver de expectativas em todos os âmbitos e aspectos. E, sobretudo, no agir do outro, né? Nós criamos vínculos, criamos relações de afeto, de afetividade com o parceiro, com a parceira, com filhos, com toda a estrutura ali familiar, amigos muito próximos, inclusive, e nós criamos expectativas aonde o outro não tem o direito de agir fora do padrão que a gente espera, e se ele agir, ele nos decepciona, ele quebra, né? Todo aquele cristal elaborado.
e vejam o que é colocado. Precisamos eliminar essas expectativas e agir com perspectivas. O que é possível? O que eu tenho que esperar do outro? Tenho que esperar que em algum momento ele discorde de mim, ele não pense da mesma maneira, nós possamos, né, ter opiniões divergentes? Óbvio que tenho. Não posso esperar que haja sempre uma confluência de ideias e de pensamentos, sobretudo em ambiente de família, onde sempre todos os lados querem dominar e querem controlar um pouquinho. Então, temos que agir na perspectiva de relações de equilíbrio, de harmonia e de respeito, mas não na expectativa de sermos sempre satisfeitos ou agradados. Um ponto que, se compreendido, nos liberta de muitos atritos, de muitos conflitos, de muitas dificuldades. Quarto, tu não tens controle de nada, por mais que acredites que tens. Lembra-te, daqui a pouco a Terra irá reivindicar o teu corpo e deixarás este planeta para ingressar numa nova fase de existência. Fantástico isso, né, meus amigos? Porque nós queremos, sim, todos nós, ter o controle. O controle das situações, o controle das relações que se estabelecem num grupo familiar. Nós queremos conduzir e às vezes não queremos isso conscientes de que estamos sendo dominadores ou de que estamos querendo controlar as situações ou as pessoas. Às vezes a gente acha que quer o melhor para todos, que enxerga o melhor, que tem a visão do que é mais adequado, mas isso é uma pretensão. E mesmo que isso seja real, que nós tenhamos uma visão mais assertiva, a realidade depende do entendimento, da maneira de observar de cada elemento ali, né, que constitui aquele grupo, aquela relação. Então nós não podemos ter essa pretensão de controlar. E daí Joana nos fala assim, vejam que fantástico, abre mão do controle, só assim terás domínio sobre ti mesmo e sobre a tua vida. É não querendo controlar que nós vamos poder dominar, mas de maneira sábia, equilibrada, o nosso viver. Deixando o outro, as atitudes, as escolhas para o outro. Não querendo escolher por ele, escolhendo por nós. E se fizermos isso de maneira equilibrada e com bom senso, já estaremos dando um grande passo no fazer a nossa parte. Ela ainda finaliza: controle é um reflexo do medo, já o domínio é um reflexo do estado de ausência. Isso é muito interessante. Quando nós temos medo do futuro, dos acontecimentos, o nosso reflexo é querer controlar, é querer determinar para não ficar sujeito a surpresas, né? A situações que a gente julga que vão ser sofridas, desagradáveis, e daí o impacto em nós é queremos controlar o destino, nosso e do outro. Mas quando nós buscamos fazer esse entendimento, nós vamos ter não o controle, mas nós vamos dominar a situação. Nós vamos entender como lidar com aquela situação de dificuldade, e isso vai refletir esse estado de ausência de tensão interna, né? E de um estado de paz. Eu entendo o que está acontecendo, eu entendo os caminhos que aquela situação está tomando, e eu vou me adaptar àquilo, eu vou dominar a situação para que o bem maior aconteça, mas eu não vou tentar controlá-la. E veja um grande exemplo que é o do Cristo. O Cristo se permitiu ser conduzido pelo nosso destempero, pelo nosso desequilíbrio, a crucificação. Ele não tentou controlar a ação dos homens, mas ele teve sim pleno domínio do que acontecia. Pela sua sabedoria, pelo seu entendimento, ele sabia que eram necessários aqueles caminhos tortuosos para que nós aprendêssemos a valorizar seus ensinamentos, para que a sua palavra ecoasse ao longo dos milênios, transformando a realidade da nossa humanidade. Então, ele não quis exercer o controle, ele não teve medo. Ele dominou plenamente a situação,
o contexto humano que se estabelecia impondo a ele aquele sofrimento, porém, para o nosso bem. É o grande amor, é o grande ensino de amor, né? Aí vejam bem, né? É o tema desse nosso mês da família. Usarmos do amor do Cristo, do aprendizado que Jesus nos permite para estabelecermos novos padrões e novas posturas. Mais uma recomendação de Joana que nos fala assim: tu és responsável por tudo que está acontecendo na tua vida. Teus pensamentos e sentimentos predominantes irão formatar a tua realidade, quer tu queiras, quer não. Portanto, se quiseres mudar a tua realidade, muda teus pensamentos e sentimentos. Ressignifica seus valores, ressignifica os vínculos, reconstrói as relações com os entes familiares. Transforma o que é conflito em paz, em equilíbrio. Precisamos nos responsabilizar por esse processo. E na maioria das vezes nós esperamos a atitude do outro, nós esperamos que o outro se responsabilize, né? Que ele dê o primeiro passo. Não, que sejamos nós, que buscamos esse amparo, essa fortaleza no Mestre Jesus, e que a partir daí, dessa análise profunda, trabalhemos nossos conflitos, trabalhemos esses enigmas de alma que nós carregamos e que apimentam as relações e as dificultam mais, e deixemos isso tudo de lado. Trabalhemos as questões evolutivas do nosso espírito, do nosso sentir, e possamos reconstruir realmente os vínculos que nos mantêm unidos aos companheiros que lá atrás talvez tenham sido inimigos, pessoas com as quais a gente não tenha sabido lidar, mas agora, nesse momento presente, embora existam dificuldades, embora existam vontades diferentes, mas estamos juntos para esse processo de bênção. Estamos juntos para que o amor fale mais alto, para que o exemplo do Cristo nos inspire, para que os ensinamentos da doutrina, aclarando, iluminando ainda mais as vivências de Jesus, possam nos dar ferramentas e mecanismos para trabalharmos essa evolução. Estamos aqui para isso. A reencarnação e a união, né, a formação desses núcleos familiares mais próximos se faz especificamente para esse processo, né, de reconstrução de valores. Então vamos entender a nossa responsabilidade e fazer a nossa parte. Joana, para findar, ela nos faz uma reflexão que chega até ser trazer um pouco de humor, mas que é verdade. Ela nos fala assim: tudo é passageiro. De perto a vida é uma tragédia, de longe é uma comédia. Daqui a algum tempo irás rir de todos os dramas que criaste, pois tudo passa, tudo. Como Chico já nos falava, né? No enfrentamento das suas dores. Tudo na vida passa, isso também vai passar. Então, às vezes nós colocamos essas tintas fortes de tragédia no viver, quando a gente observa de perto os convívios difíceis, as dificuldades de trabalhar as emoções, mas de longe, quando nós observarmos aquilo e se enfrentarmos e fizermos o bom combate, como ensinado por Paulo, se tivermos a força de fazer um encontro com o Cristo nesse processo, nessa luta, e combatermos o bom combate, mais lá na frente, olhando de longe, a gente vai rir um pouquinho, né? Vai pensar, nossa, por que tantas dificuldades? Por que tão difícil se hoje estamos aqui unidos por vínculos de amor, por vínculos de afeto, aprendendo a nos respeitar, aprendendo que as nossas semelhanças são muito maiores do que as nossas diferenças, né? O tempo, ele é sagrado a agir nas nossas vidas, nas nossas caminhadas imortais e a nos livrar de todos esses conflitos, de todas essas dificuldades, nos ensinando um caminho de harmonia, de paz e de perdão. É o Cristo sempre a figura a nortear esses rumos, a nos permitir, seguindo o seu exemplo, reavivando
o seu sentir sagrado de amor por todos nós no nosso coração, para que nos faça amar aquele que está mais próximo, aquele que às vezes a gente acha que é tão difícil amar, que é tão difícil compreender, que é tão difícil entender, e que a gente prefere julgar, questionar, mas mediante essa inspiração do Mestre, nós vamos aprendendo a aceitar, nós vamos aprendendo a trazer para o nosso coração e a nos achegarmos ao seu coração também, e reconstruindo esses vínculos que nos permitam estar juntos de maneira mais leve, mais suave, para que, queira Deus, não tenhamos que enfrentar mais novas pandemias no futuro, mas se estivermos ali na necessidade de um convívio mais íntimo, mais próximo, sintamos prazer em estar juntos, em trocar ideias, em trocar reflexões, em termos longas conversas, porque estamos ali unidos, vinculados, por compreensões mais sagradas e pelo sentimento de amor ensinado por Jesus. Finalizando a noite de hoje, e agradecendo a possibilidade de participar dessa semana tão abençoada, eu gostaria de fechar um poema de Cora Coralina, que nos fala da casa, do lar, da construção que a gente precisa estabelecer nesse ambiente tão sagrado e tão espiritualizado, ou ao menos que precisamos buscar espiritualizar. E Cora Coralina nos fala assim: faz da tua casa uma festa, ouve música, canta, dança. Faz da tua casa um templo, reza, ora, medita, pede, agradece. Faz da tua casa uma escola, lê, escreve, desenha, pinta, estuda, aprende, ensina. Faz da tua casa uma loja, limpa, arruma, organiza, decora, muda de lugar, separa para doar. Faz da tua casa um restaurante, cozinha, prova, cria, cultiva, planta, enfim, faz da tua casa um local criativo de amor. Esse é o motivo maior de nos estruturarmos num lar, de recebermos do amor divino a possibilidade de estarmos juntos, Por ora em núcleos mais próximos, aonde o aprendizado desses valores sagrados do lar vão se construir e nós vamos estendê-los para a família maior, para a família humana, transformando esse mundo que por ora se faz de provas e expiações num mundo de regeneração, de redenção, de paz, de um convívio, de harmonia e de luz para todos nós. Que Jesus nos abençoe todo esse mês de palestra, todos os companheiros de jornada que vão aí contribuir, e que possamos, na divulgação dessas reflexões e desses temas, fazer a nossa parte para incentivar a família como essa base, como essa estrutura espiritual do nosso bem-estar. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, hoje e sempre, que assim seja.